Graça e paz, graça e paz. Em Brasília, desde domingo passado, hoje é segunda-feira, estamos começando o mês de junho. Final de junho de 2025, tivemos o Silk em Brasília. Edição de número 120, muitas pessoas do Brasil inteiro, 19 estados estavam presentes e 2 países. E foi um show, o Silk foi um show, tivemos 80 batismos. Isso foi um espetáculo para o meu coração, porque o melhor do Silk, além de libertação, é salvação de almas, é resgate de vidas. Mas nesses dias aqui em Brasília, o tempo todo havia alguém que chegava perto de mim e dizia: pastora, ore por nosso país, ore por nossa nação, ore pelo Brasil. E com certeza foi plantando no meu coração uma semente, um desejo de fazer isso. E hoje nós sairemos aqui de Brasília, daqui a pouco tomaremos um voo para Palmas, onde estarei ministrando no primeiro final de semana de junho de 2025, uma conferência na Assembleia Legislativa de Palmas. E aí eu quero orar não só pelo Brasil, porque tenho orado por esta terra, tenho pedido que os olhos de Deus voltem para essa terra, se volte para nós. Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Mas especificamente eu quero orar pelos governantes, por aqueles que ocupam lugares de importância, lugares de decisão, lugares de governo. A palavra de Deus diz que temos que orar por eles. A palavra de Deus nos ensina que devemos orar por aqueles que estão na liderança. E nós vemos na Bíblia o seguinte: toda vez que um rei estava com o coração nas mãos de Deus, a nação inteira era abençoada. Toda vez que um rei estava com o coração nas mãos de um demônio ou de um Deus que não era verdadeiro, a nação inteira era amaldiçoada. Os líderes são cabeças, são coberturas, são como guarda-chuvas sobre a nação. Então a liderança de uma nação, ela vai atrair aquilo que Deus quer trazer, se for temente a Deus, ou vai atrair o juízo de Deus, se for desobediente a Deus. E nós sabemos que orando pelos líderes, nós estamos, de certa forma, abençoando toda a nação. De certa forma, nós estamos trazendo para a nação uma cobertura. E essa cobertura é o que nós precisamos. Ninguém, nem nada, vive bem sem Deus. Ninguém. Ninguém consegue caminhar na plenitude da vida abundante, na plenitude da bênção, sem esse Deus grande e tremendo. Porque Ele é o doador de vida, Ele é o galardoador daqueles que o buscam. Dele vêm todas as coisas. E Deus nos manda orar pelos governantes. Então presta atenção no que eu vou te dizer. É comum você receber nas redes sociais ou nas conversas críticas que desabonam as pessoas, palavras que são pejorativas, brincadeiras que são muito esquisitas, eu não vou nem dizer sujas, a respeito de líderes que estão na nação. E aí as pessoas dizem: mas eles merecem, estão fazendo tudo errado. Em qualquer poder, legislativo, judiciário, executivo. Mas você não é chamado para criticar. Se você é cristão, se você tem o coração nas mãos de Deus, você não é convocado para criticar. Você é convocado para orar, para interceder. Deixa eu te contar, no mundo natural, tem muitos ministérios nas igrejas. No mundo natural tem ministério de louvor, de dança, de ação social, ministério de tanta coisa, mas no mundo espiritual só tem 2 ministérios, é acusação e intercessão, acusação e intercessão. E quando nós nos colocamos em críticas, em apontar o dedo, em falar mal, nós estamos fazendo parte do ministério de acusação no mundo espiritual. Mas Deus quer que façamos parte do ministério de intercessão. Nesse ministério de intercessão nós vamos levar até diante de Deus uma súplica, um pedido para que mude as coisas. E Deus fala: invoca-me e te responderei. Ele diz: buscar-me-eis e me achareis. Há um desejo do coração de Deus de encontrar pessoas que se coloquem na brecha pela nação. 2 pessoas Deus procura na terra: adoradores e aqueles que se colocam na brecha, que intercedam, que peçam perdão pelas coisas erradas. Então eu quero convocar você que é cristão, que mora nesta terra chamada Brasil, a não se posicionar do lado do ministério de acusação. Sabe por quê? Porque quem está na liderança do ministério de acusação no mundo espiritual é Satanás, é o acusador, é ele.
é aquele que mata, rouba e destrói. É ele que está na liderança do ministério de acusação. E sabe quem está na liderança do ministério de intercessão no mundo espiritual? É Jesus. Ele intercede por nós, ele intercede pelos homens. Ele fala, Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem. O Espírito Santo está junto com ele nesse ministério de intercessão. Então, qual é o ministério que você, cristão, vai se associar a ele? O de acusação ou o de intercessão? Eu não estou dizendo que você tem que aprovar o que está errado. Eu não estou dizendo que você não tem que ver o que está errado. Mas quando ver, interceda. Ore para que Deus abra os olhos espirituais dos líderes da nação, para que eles se posicionem com o temor de Deus. Para que a gente possa dizer, feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. E eu quero desafiar você, a partir de hoje, abrir a tua boca para interceder, não para murmurar. Abrir a tua boca para pedir que Deus mova-se e alcance o coração daqueles que têm papel de governo, papel de liderança. Vamos fazer isso juntos, vamos começar na manhã de hoje, e vamos fazer isso todas as manhãs, quando orar pela família, orar pelo ministério, orar pelos negócios, ore pelos governantes, ore para que Deus tenha um espaço no coração deles e, consequentemente, um espaço no governo do Brasil. Nós precisamos disso, queridos, nós precisamos disso, precisamos de líderes que tenham temor do Senhor, amor pelo Senhor, amor pelas almas. E eu e você podemos mover os céus. Um cristão pode mover os céus. Você lembra que Elias orou e não choveu? Elias confrontou um reinado que era totalmente demoníaco e Deus ouviu a oração de Elias. Então nossa oração precisa chegar no céu. Nossa oração precisa chegar no céu. E eu vou orar agora e convido você a orar comigo. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus eu te agradeço por essa terra maravilhosa que o Senhor nos deu, por esse país com esse clima excelente que o Senhor nos deu, por esse país com essa terra fértil que o Senhor nos deu, por esse país com a dimensão continental que o Senhor nos deu, por esse país que não tem tempo de calamidades, mas nós temos 2 estações do ano para plantar e colher, por esse país que se plantando tudo dá, por esse país que tem pessoas de todas as raças, tribos e nações, por esse país, Senhor, que tem um clima excelente, por esse país que é visto pelo mundo como uma terra bonita. Pai, eu te agradeço por esse país que o Senhor nos deu. Eu te agradeço pela terra onde o Senhor me colocou. O Senhor escolhe os tempos e os lugares onde vai colocar as pessoas. E o Senhor me colocou no Brasil, nascer no Brasil, nesta terra. Eu dou graças ao Senhor por isso. Dou graças por ser brasileira. Oh, papai, muito obrigada por haver nascido nesta terra. E agora, Senhor, eu quero interceder por esta terra. Eu quero interceder por esta nação. E faço isso intercedendo pela liderança desta nação. Porque eu sei que se todos aqueles que sentam em lugares de governo, em qualquer dos poderes, colocarem-se diante do Senhor, suplicarem ao Senhor, se arrependerem do que houve de erro anterior naqueles lugares e chamarem o Senhor para governar junto com eles e dizer, venha o teu reino, seja feita a tua vontade no Brasil como no céu, venha o teu reino, seja feita a tua vontade no executivo como no céu, venha o teu reino, seja feita a tua vontade no legislativo como no céu. Ah, meu Pai, eu tenho certeza que esta terra será a melhor terra do mundo. Então eu peço ao Senhor, em nome de Jesus, olha para isso que estamos te pedindo agora. Quebra os corações de pedra que estão em lugares de governo. Desmonta as estruturas que não são aprovadas pelo Senhor. Levanta-te em favor da nação brasileira. Levanta-te, Senhor, em favor dessa nação. Rasga os céus e venha, papai, sobre o Brasil. Venha trazer sobre esta terra novidade de vida. Venha trazer sobre esta terra, papai, um comércio excelente, prosperidade para aqueles que investem. Vem trazer para esta terra, papai, uma plenitude de alegria nos lares. Vem trazer para essa terra, papai, bênçãos sem medidas. E começa, papai, por aqueles que estão acima, em posição de governo, em liderança. Começa de cima para baixo, papai. Começa daqueles que podem decidir fazer leis justas, papai. Porque tem lei que é legal e não é justa, mas que venham leis justas para essa terra. Que venha para essa terra decisões justas. Que venha para essa terra, papai, atitudes de escolha de aplicação de recursos de forma justa, papai. Políticas públicas justas. Que o povo, papai, tenha a resposta do imposto que paga. Que aquilo que pagamos de imposto, que não é pouco nessa terra, se converta em benefício, papai, em resposta. Como uma perfeita resposta daquilo que fazemos. Escolas boas, institutos médicos bons,
transporte bons. Em resumo, que haja realmente um pacto social de responsabilidade, onde aqueles que governam, governem bem, onde aqueles que recolhem recursos, apliquem bem os recursos, papai. E eu peço que o Senhor faça isso nesta nação. Em nome de Jesus, olha para o Brasil, meu pai, olha para esta terra. Eu estou em Brasília, no centro de governo dessa nação, no lugar de decisão dessa nação. Venha para esse lugar, meu pai, rasga os céus e desce, e venha para esse lugar. Se tem alguém que tem que sair, tira. Se tem alguém que tem que ser colocada, coloque, papai. Mas faça uma estrutura humana, mas diretamente do céu, a escolha seja do Senhor. A tua palavra diz que o Senhor põe reis e depõe reis. Está escrito no livro de Daniel. O Senhor põe e depõe. O Senhor pode levantar pessoas que vão governar em justiça e pode tirar aquilo que não está aprovado pelo Senhor. E é isso que eu peço ao Senhor nessa manhã. Em nome de Jesus, papai, olha para a nação brasileira. Mova-se nos céus. Eu intercedo pelos governantes, para que eles façam o que é certo. Eu intercedo por aqueles que ocupam cadeiras de decisão, para que eles tenham temor do Senhor e amor por essa nação. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém.